Olá, chegando aqui para mais uma aula com vocês, dessa vez em inglês, Simple Future e o Future with Going to, né? Futuro simples e o futuro com a partícula, com a expressão with going to. Então, primeiramente, eu trouxe aqui um texto para vocês que diz My plans for the future, meus planos para o futuro. O que é que o moço aqui diz? Quais são os planos dele aqui para o futuro? Então, ele diz o seguinte, ó. I will work in a big city and I will be rich. I will have a happy life. I will have a beautiful wife. My wife will have 6 children. My children will love me and I will love my children. I won't have serious problems and won't feel down every day. I will work from Monday to Saturday on Sundays. I want to work. My wife help me and I will help her. We will be more than husband and wife. We will be best friends. I will have a great job and I will love my job. My family will be a very special family and we will love each other. In our family, there will be peace, love, faith, dedication, respect and sincerity. This is my dream. Então, o que é que nós temos aqui? É um rapaz fazendo toda a sua rotina, todos os seus planos, aliás, de como ele vai ser, né? O plano dele aqui para o futuro, que ele vai trabalhar em uma grande cidade, que será rico, será feliz, que casará, terá filhos, não terá problemas sérios, vai trabalhar de segunda a sábado, a esposa dele será uma pessoa feliz, vão ser muitos amigos e assim sucessivamente. Vou deixar o restante para vocês fazerem uma tradução posteriormente. Então, o que é que eu quero iniciar aqui para vocês? O futuro. E como é que eu projeto um futuro? Principalmente através da partícula will, que é o que nós vamos conhecer agora. Então, aqui, gente, eu tenho o Simple Future, que o Simple Future é um tempo verbal que expressa uma ação futura. Só que essa ação, ela é incerta. Ela pode ou não acontecer. I will talk with you later. Eu conversarei com você mais tarde. Aqui ele vai fazer um estudo histórico, dizer que lá no inglês antigo, por quê? Porque com o tempo, gente, as palavras elas estão se modificando. E no inglês antigo, a gente expressava o futuro com a palavra aqui, ó, shall. Após a morte de Shakespeare, foi que houve uma modificação, passou para o will. Tá aqui, ó, mostrando justamente para vocês que antigamente no inglês era shall, após a morte de Shakespeare ficou will. E eu expresso uma frase no futuro, gente, utilizando as expressões de tempo, os advérbios de tempo. Quais são os advérbios de tempo? Que vem aqui as frases no futuro. Tomorrow, que quer dizer amanhã. Next week, que quer dizer próxima semana. Next month, que quer dizer próximo mês. E next year, quer dizer próximo ano. Então, para eu situar a ação, para eu dizer quando é que ela vai acontecer, eu utilizo esses advérbios que expressam tempo. Amanhã, próxima semana, próximo mês ou próximo ano. Tomorrow, next week, next month, next year. E aí, gente, vocês sabem que o inglês tem as 3 formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Qual é a forma afirmativa? Como é que eu utilizo o will na forma afirmativa? Eu sempre vou utilizar o will, gente, entre o sujeito e o verbo principal. Então, se tem lá uma frase e a frase pede para você reescrever na forma afirmativa, né, no futuro simples, como é que você tem que fazer? Colocar o will. E aonde é que você vai colocar o will? Antes do sujeito, depois do sujeito, aliás, e antes do verbo. Eu tenho aqui o exemplo, ó. Our country will improve its education. Então, aqui eu tenho nosso país
é o sujeito. Improve the education, improve é o verbo. Então, o will tem que ficar antes do verbo e depois do sujeito. Na forma negativa, como é que acontece? Na forma negativa é bem simples. Eu vou utilizar o not. E aonde é que eu utilizo o not? Após o will. Então, se eu quero escrever uma frase na forma negativa, é só acrescentar o not. Tá aqui, ó. The evil will not destroy the good. O mal não destruirá o bem. Então, como é que eu faço aqui? Coloco o not. E eu também, gente, posso trabalhar com a forma abreviada. Qual é a forma abreviada de will not? Want. Então, sempre que vocês se depararem com essa expressão aqui, com essa forma abreviada want, vocês já devem saber que há a abreviação de will not. E na forma interrogativa, é bem simples. O que é que eu faço? Trago o will para o início da frase. O auxiliar will é colocado no início da oração antes do sujeito. Então, se eu quero escrever uma frase na forma negativa, interrogativa, aliás, o que é que eu tenho que fazer? Trago o will. A primeira coisa que eu tenho que escrever é o will e o restante da frase. Sem esquecer, obviamente, do ponto de interrogação no final. Aqui eu trago para vocês algumas question words. O que são question words? Palavras que introduzem perguntas. Quais são as mais usadas? How, como, where, onde, aonde, onde, what, o que, who, quem, when, quando, why, por quê. Então, quando eu quero fazer algum tipo de pergunta, eu inicio a frase com uma dessas palavras perguntas ou palavras questões. São as famosas question words. Então, aqui eu tenho aqui, ó. Where will you go tomorrow? Onde você irá amanhã? Então, eu estou perguntando, para onde é que você vai amanhã? Então, se eu quero perguntar aonde, eu vou usar o where. Eu tenho aqui as question tags. O que são question tags? São usados no final de orações para confirmar o que foi dito. Ó, question tags. O que é isso? São perguntas feitas no final, nos finais das orações, para confirmar o que foi dito antes. Então, eu tenho aqui, ó. Você não irá. Irá? Então, a forma will é utilizada como question tags de orações imperativas. O que são orações imperativas? Orações que expressam ordem, pedido ou conselho. Tá aqui, ó. Stand up, will you? Levante-se, sim? Então, aqui eu estou usando, né, o will e you em question tags. Só para confirmar, né, afirmar o que foi dito. Levante-se, sim? E, gente, o will é um pouco diferente do uso do going to. O will, como eu falei para vocês, é algo duvidoso, futuro incerto. Já o going to é o futuro certo, o futuro planejado, é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Porque ela é uma ação que foi planejada. Como é que eu utilizo ou como é que eu escrevo uma frase no going to? Eu vou precisar, gente, do famoso verbo to be. Aqui, ó. I am going to travel to the USA next year. Vou viajar para os Estados Unidos próximo ano. Então, quando eu uso o going to, eu vou precisar de um verbo auxiliar. Que verbo é esse? O verbo to be. E eu acredito que todo mundo sabe a conjugação do verbo to be. I am, you are, he is, she is, não é? We are, you are e they are. Então, quem não sabe, dê uma revisadazinha aí na conjugação do verbo to be, porque vocês vão precisar para poder escrever as frases no going to. A formação aqui, o que eu acabei de dizer para vocês, né? Empregamos o sujeito, seguido de forma equivalente do verbo to be, mais going to.
Aqui, ó. I am going to study, né? O que quer dizer isso? Eu vou estudar. You are going to pray, né? Você vai orar, rezar. Então, só mostrando para vocês aqui, gente, ó, o que? I am, verbo to be, you are, verbo to be. Certo? Então, verbo to be, coloco na cabeça de vocês. Going to é empregado com o verbo to be. Na forma interrogativa, como é que eu faço? O verbo to be vem para o início da frase. Como assim para o início da frase? Tá aqui, ó, o exemplo embaixo aqui para vocês, ó. You are não é a forma afirmativa? Na forma interrogativa fica a you. É só inverter aqui os papéis. A you. E na forma negativa, eu vou precisar, obviamente, do not. E onde é que eu coloco not? Depois do verbo to be e antes do going to. Eu tenho aqui, só mostrando para vocês, as respostas curtas. Como é que eu trabalho? Com o will e com o going to. Se eu quero responder uma resposta curta, né? Se eu quero afirmar ou negar, se eu trabalho com going, eu vou afirmar com o verbo to be. Se eu trabalho com will, eu vou afirmar com will, ok? Tá aqui, ó. Are you going to travel? Você vai viajar? Sim, eu vou. Só que esse vou aqui é o verbo to be. Por que que tem que ser o verbo to be? Porque eu tô trabalhando com going to. Aqui. Will you travel? Você viajará? Se eu tô trabalhando com will aqui, eu tenho que trabalhar com will aqui embaixo. Yes, I will. Então, gente, vocês perceberam aqui a diferença, né? Se eu estou trabalhando com going to, eu afirmo com o verbo to be. Se eu estou trabalhando com will, eu afirmo com o will. E se eu for negar, eu também utilizo a mesma forma. Nega com o verbo to be e nega com o will. Aqui eu vou mostrar para vocês só algumas formas abreviadas. I am, I'm. Going to, gonna. Olha o going to abreviado como é que fica, ó. Então, quando vocês se depararem com essa palavra aqui, gonna, já tá sabendo que é a abreviação do going to. Is not, todo mundo sabe que é isn't. E are not, todo mundo sabe que é aren't. Pronto? E aí a gente fecha a nossa sequência chegando para os exercícios.